Alô, amigos, continue seguindo as nossas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal YouTube, nos sigam no Instagram e no Facebook. Você sabe que nós estamos começando a ficar fortes nas redes sociais. E hoje nós temos uma coisa muito importante para dizer para vocês. Nós vamos ter um seriado, ou uma série, como queiram, muito especial. E nós queremos que vocês acompanhem essa série. Essa série diz respeito à história de um jornalista automotivo que eu conheço há muitos anos. Ele é paulista, sediado, inclusive, na capital do estado de São Paulo, mas vive em tráfego aéreo entre São Paulo e Porto Alegre, porque ele é casado com uma advogada gaúcha, a Fernanda, e aqui tem uma filha e uma neta. É um grande profissional que tem histórias maravilhosas para falar sobre a sua carreira profissional. Eu estou falando do filho do Charles Marzanasco, o Charles Marzanasco Filho. Charlinho, prazer imenso em te ter aqui, irmão. Prazer é todo meu, Ferlauto. Muito feliz de estar aqui do teu lado, quer dizer, não do lado, mas aqui de vídeo, né? Por causa desse Exatamente. que a gente está vivendo, que não é fácil, né? Mas muito feliz de poder dar uma entrevista para você e também para quem quiser ouvir algumas histórias. Muitos acham minhas histórias interessantes. Eu já trabalhei tanto em revista especializada de automóvel, um monte de... trabalhei com Ayrton Senna, fiz divulgação para marcas de automóveis. Então, eu sou um cara muito da área, né? Mas eu não imagino assim que eu tenho uma força tão grande assim para convencer as pessoas a me assistirem. Mas, de qualquer forma, quem gostar de querer ouvir histórias, eu tenho, acho que, histórias bacaninhas. Isso é uma característica tua que é modéstia também. Mas nós vamos ver agora como é que está a nossa mensagem. Nós temos um grande patrocinador regional aqui, que é um concessionário da Kia, a Sam Motors, que vai dar o recadinho dele e nós voltamos em seguidinha. Segurança, conforto e performance, unidos de uma forma que você nunca viu antes. Conheça o novo Kia Cerato 2.0, com novo design, motor mais potente, 6 airbags e o maior porta-malas da categoria. Visite a Kia Sam Motors e faça já um test drive no novo Cerato 2.0. Anote os endereços: Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Muito bem, amigos, nós estamos voltando com o Charles Marzanasco Filho. Charlinho, quantos anos de profissão no jornalismo automotivo? Nossa, eu não estava esperando essa pergunta, não. Na realidade... Faz de conta que você não vai revelar a idade. Você é prematuro. Na realidade, eu comecei a trabalhar na revista Autosport, né, levado pelo meu tio, na época, que era o redator-chefe da revista, em 1973. Meados de 1973, né? E eu, naquela época, eu já estava correndo de carro e, na realidade, a minha mãe que pediu para ele me levar para arrumar um emprego, tal, porque minha mãe tinha uma doceira, né? Eu fiquei ajudando uma época na loja e aí comecei a procurar emprego e ele me levou para ser auxiliar de escritório na revista Autosport. E dali ele começou, ele mesmo, tinha uma paciência, esse meu tio Heitor Feitosa, que não era brincadeira. Ele pegava meus textos e corrigia, via aquela coisa que estava errado, de concordância, né, de plural, vários erros que a gente costuma fazer quando está começando a escrever, né? É verdade. E aí eu entrei depois na faculdade, né, e fiz jornalismo na faculdade e me formei em jornalismo, né? Então, se você contar de 73 até hoje, são 40 e lá vai pedrada, né? Daqui a pouco, acho que vai fazer 53 anos, 50 anos, acho que em 2023. Vamos fazer uma grande festa para comemorar esse cinquentenário, né? Sem dúvida. Depois da Autosport, você foi para Quatro Rodas, quando se formou? Na realidade, eu trabalhei um bom tempo lá na Autosport e a revista chamava Autosport. E eu comecei também a fazer teste de moto na revista, né, na época. E eu tive moto desde os 13 anos. Muitos não sabem, mas quando eu tinha 13 anos, para você ter uma ideia, eu podia guiar uma moto na rua normal
porque com autorização dos pais no pelo juizado de menores, você podia andar naquela época de moto. Só que aí, com 14 anos, logo acabou aquilo, e aí eu fui com a moto e já não podia mais andar, entendeu? Só que de vez em quando andava, né, ali perto de casa, né, alguma coisa assim, mas era o esquema que tinha mudado. E da Autosport eu fui para... Trabalhei na Folha de São Paulo, ainda fazendo sempre esporte amador, mais automobilismo, né? Também na Gazeta Esportiva, e aí em 77, janeiro de 77, eu fui trabalhar na revista Quatro Rodas, como repórter da área técnica, né? Fazendo teste de carro e de moto, junto com o Cláudio Karsug, o Emílio Camanzi, né? São referências também nesse mercado. E hoje nossos colegas, né? Continuam sendo nossos colegas. Exatamente. Foi aí mais ou menos que eu comecei a te conhecer em alguns Exatamente. eventos. Exatamente. Porque eu sempre tive a assinatura da revista Quatro Rodas e foi aí que eu comecei a ver o teu trabalho, do Cláudio Karsug, do Emílio Camanzi, e hoje todos os colegas, todos nós, os dois, você e eu, ainda estamos na atividade. Você, mais hoje na área de jornalismo automotivo, como assessor de alguns empreendimentos, de alguns pilotos, e nós ainda no exercício do jornalismo automotivo. Exatamente. E é lógico que eu sempre... As minhas características de jornalistas, elas continuaram comigo em todo o trabalho que eu fiz de divulgação, né? Tanto do Senna, quanto de outros pilotos, e de vários esportes que eu trabalhei também, fora automobilismo, e também com as próprias empresas, né? Com as fábricas, tal, porque eu sempre tentei fazer aquilo que é de interesse público, né? Eu nunca procurei fazer um trabalho, mesmo na época de Quatro Rodas, ou na época de Audi, tal, sempre com um trabalho de interesse público. Enquanto alguns faziam matérias sobre um carro, falando mais detalhe do carro, tal, eu procurava sempre criar alguma coisa que tivesse interesse público para aquele carro. Tal. Então, de vez de fazer um teste normal de um carro, o que a gente fazia na época? Eu cheguei a inventar, né? Quer dizer, uma ideia que eu tive, fazer um crash test ao vivo de um carro, né? Então, isso aí é uma coisa que quase ninguém faz, e a gente colocou um carro no sambódromo para um salão de automóvel, né? Fizemos o teste e o carro batido foi a atração do salão do automóvel. Fui testemunho ocular com a Audi. Nós estamos fazendo um avant-première com o Charles Marzanasco Filho. Vamos ver agora a mensagem comercial que a Renault tem para nos mostrar. Voltamos em seguidinha. A vida é como uma série e a gente tem que enfrentar tudo que vier pela frente. Vikings. Ou um exército romano. Haja sangue frio para encarar tanta tensão. Tô aqui. Perfeito. Séries são emocionantes. Mas não tem nada como a vida real. Para a nova temporada da sua vida, novo Renault Duster. Estamos de volta, Charles. Como eu disse, nós estamos fazendo uma avant-première do nosso amigo Charlinho, que vai fazer uma série de programas conosco, quinzenais, com historinhas do Charlinho. O Charlinho passou por muitas empresas. Ford, Senna Import, Audi, outras que eu não me lembro. De empresas? Teve a marca Senna, né? Que também é uma Sim. empresa, quando eu fiz a divulgação do McLaren Senna, né? De outras empresas, assim, de carros. Hoje eu faço a Wish Motors, que é uma concessionária de carros usados de luxo, né? E especializada também em Porsche, e eu faço a divulgação dessa Wish Motors, com vários... Eles vendem Porsches usados, mas os Porsches usados que eles vendem são praticamente novos, né? E carros de 1 ano, às vezes 4, 5 anos, mas aparece sempre zero. Eu entendo mais de Audi que Porsche, né? Porque eu sempre trabalhei na Audi e tal, mas Exato. Porsche lá eu não sei nem identificar direito, para mim é tudo zero, quase, porque esses carros alemães demoram quase 7, 8 anos, né, para mudar, e quando eles mudam, quer dizer, aí você vê bem a mudança, mas até não mudar, então fica sempre igual, né? Charles, conta um pouquinho, que eu fui pego de surpresa num post teu. O teu pai também foi piloto?
Meu pai correu de carro, de DKV. Para você ter uma ideia, meu pai veio da França, francês, nasceu em Nice, né? E ele veio correr, ele veio para o Brasil, e na época da guerra ele trabalhou em hotel lá, aprendeu a fazer doce, e aqui no Brasil ele fez uma doceira, casou com a minha mãe e ficaram nessa doceira. Eu nasci dentro dessa doceira, né? Praticamente. E meu pai, quando chegou em 62, o hobby dele, ele adorava automóvel, ele às vezes produzia até um carro, ele tinha oficina e tal, e ele queria correr de carro. E aí ele resolveu correr de DKV, na época, né? Isso era um DKV número 19, marcou até uma certa fama na época, né? Com o número dele, né? Porque naquele tempo os números eram muito guardados assim por cada piloto, né? Então, eu sabia, por exemplo, o Mário César de Camargo Filho era número 10, o Bílio de Clemente era 21, o Luiz Pereira Bueno era 22, o Camilo era 18. Né? Então, você vê, isso já passou, sei lá, isso nós estamos falando de 62. Eu tinha, na época, 8 anos de idade. Ele me levava no autódromo. Eu assistia as corridas com ele no autódromo, naquele autódromo antigo de Interlagos. Interlagos fez recentemente 80 anos, né? Mas isso, naquela época, os boxes, né? Eles ficavam ali perto entre a curva S e a subida, que é hoje a final da subida do boxe. Ali que ficavam os boxes antigos, de madeira, uma coisa bem rudimentar, né? Mas era maravilhoso, né? Eu posso até lembrar uma coisa, contar uma história, talvez até meia maluca para você, dessa minha época com meu pai lá em Interlagos. Eu ficava assistindo as corridas, tal. Meu pai era, a gente chamava na época de piloto particular, né? E tinha os pilotos de fábrica, que era o Mário César de Camargo Filho, o Cacaio, né? Da Vemag, né? E o meu pai, ele corria ali com o DKVzinho, era ele, Valdomiro Pieski, que era o número 32, né? E andavam ali junto com os Gordini, com o Emerson Fittipaldi, que corria de Gordini, 1093, né? E eu ia lá assistir as corridas e ficava ali com os mecânicos, tal. Um belo dia, o carro dele quebrou, né? E eu fiquei apavorado, porque eu não vi mais ele passar, né? E quebrou na pista, ficou parado num determinado lugar na pista. Na realidade, ele estava na junção com a subida do boxe, praticamente. E eu estava lá, fiquei ali, e o mecânico saiu correndo para ir na pista, porque imaginou que ele estivesse por aquela região lá e foi atravessando a pista. E o moleque, eu tinha assim, uns 12 anos, 11, 12 anos, né? Naquela época, 60 e pouco. Meu pai correu de 62 e 67 naquela época. Eu fui atrás do cara, atravessei a pista, não sei o quê, e fui lá também. E meu pai apavorado para arrumar o carro, não sei o quê, e ele lá com o mecânico e tal, né? E praticamente não conseguiram arrumar lá na hora, o carro acabou ficando parado mesmo. E ele me viu. Quando ele me viu, falou: como é que você está aqui? Eu falei assim: pai, eu vi o mecânico, você atravessou a pista, seu moleque, você atravessou a pista, como assim? Você ficou louco? Não faz mais isso. Agora você vai ficar do lado, eu estava, vamos dizer assim, do outro lado, né? Onde fica arquibancadas e tal, né? Porque eu estava para subir. Aí, ele chegou para mim, mas fica quietinho aí, então não sei o quê, me espera no bar, me encontra no bar lá na frente, né? Para mim não voltar para os boxes, entendeu? Por causa de não atravessar a pista de novo. Aí eu peguei e fui. Daqui a pouco o mecânico atravessa a pista. Quando ele atravessou, eu fui tentar atravessar logo em seguida. Nisso vem um guarda de cavalo e me para, não deixa eu atravessar e ainda começa a falar que vai me prender, porque o moleque querendo... E o cavalo, ele jogava o cavalo em cima de mim, eu fiquei chorando, morrendo de medo, sabe assim, imagina um cavalo, então, né? Eram 2 caras de cavalo, guardas, né? Que estavam no papel dele, fazendo o negócio certo, não deixar eu atravessar, né? E não deixou e tal. Quando eu cheguei para encontrar meu pai, porque aí depois ele não precisa atravessar, acabou a corrida e tal, mas, né? Quando eu fui encontrar ele no bar, eu estava lá comendo lá um sanduíche com ele, numa boa, muito legal. Vem um amigo dele e encontra ele lá, fala: ô, seu Charles, tudo bem? Aí começa, meu pai era muito querido também, assim, com as outras pessoas. Aí o cara fala assim: que teu filho sofreu hoje na mão daquele guarda, hein? Putz, eu cheguei para ele. Entregou todo o serviço. Como sofreu com o guarda? O que aconteceu? Não, ele tentou atravessar a pista lá, tal, não sei o quê. Apanhei lá, na frente de todo mundo.
Vamos ver. Quase uma semana. Vamos ver as novidades da nova Fiat Pickup Toro? Chegou o Fiat Toro 2020. Ele está ainda mais. E ainda mais. Muito mais. E muito mais. Mais. E mais. Fiat Toro 2020. Ainda mais bruto. Ainda mais lindo. A partir de 76.990. Muito bem, Charlinho. E conta, porque nós temos ainda mais 4 minutinhos para bater papo. Conta agora um pouco a história do Charles Marzanasco, filho piloto, que correu de Corcel 2. Tá louco. Eu corri de Corcel, porque meu pai corria de Corcel uma época. Isso na época ele fez as 25 horas, né? E ele me colocou, sabe assim, eu queria correr, né? Porque eu tinha 2 paixões na minha vida. Aliás, uma atrapalhou a outra. Eu não fui bom em nenhuma das 2, talvez, mas razoavelmente bom nas 2. Eu gostava muito de futebol também. E o meu pai não era jogado de futebol. Senão, talvez eu até tentasse uma carreira de jogador, tal, porque eu jogava até que razoavelmente. Mas aí eu queria... ele também queria correr de carro, porque eu achava aquilo fascinante, né? E vendo todas as corridas, tal. Meu sonho era tirar carta, correr e tal. Aí, quando eu fiz 18, 19 anos, eu peguei aquele Corcel e entrei num campeonato de estreantes e novatos, que tinha na época. A primeira corrida você era um estreante, e aí a segunda você já era um novato. E você tinha que fazer 6 corridas para virar um PC, que chamava piloto de competição daquela época. Piloto de competição. Eu fiz esse campeonato. Aliás, eu fui muito bem com o Corcel, porque eu terminei em 4º lugar nesse campeonato, né? E tinham pilotos bons na época, tipo Alexandre Negrão, Attila Cipos, sabe? Tinha vários. O Ingo já estava já era piloto de competição naquela época, né? Corria com aquela Brasília. Mas tinha grandes pilotos e eu terminei em 4º lugar com o Corcel, enfrentando Chevette, que era um carro mais competitivo na época, né? Com certeza. E fui bem, né? Com esse 4º lugar. E aí depois eu continuei correndo de carro com meu pai. Eu só parei de correr, na realidade, quando meu pai falou comigo, porque era ele que bancava, né? Então, meu salário naquela época, como repórter, no começo, tudo, era muito pequeno. E ele tinha doceira, então ele tinha mais rendimento, e ele bancava as corridas para mim. Quando ele falou comigo que eu ia dividir as despesas, eu saí fora. Falei, pai, não vai dar, porque dividir as despesas, aí eu não vou ter mais dinheiro para sair, não tenho para fazer nada. Aí eu dei uma parada. E voltei a correr de carro quando eu estava trabalhando na 4 Rodas, com o Emílio Camanzi, que o Emílio também gostava, né, de corrida. Sempre gostou. Como 2 jornalistas, a gente correu. A gente foi fazer 1.000 quilômetros de Brasília. Além de correr, a gente fazia matéria, né? E a gente fez lá uns 1.000 quilômetros de Brasília. E, inclusive, eu tive um acidente muito sério naqueles 1.000 quilômetros de Brasília. Quando eu falo até hoje, sério assim, graças a Deus não aconteceu nada de coisa, mas eu praticamente, numa pista que chamava lá curva dos 90 graus, né? Era uma curva que você tinha que frear tudo, eu confundia uma curva com a outra, no começo que eu estava treinando, fazia muito tempo que eu não andava, e eu fazia de pé embaixo. Eu fui de pé embaixo, quando eu percebi que estava errado, aí não deu mais tempo, a velocidade foi muito grande, que o carro pulou, atravessou o guarda-reio e foi parar do outro lado. É um negócio incrível, nem eu acreditei. E muito engraçado que quem emprestou o carro para a gente correr, um Passat, pintado na bandeira da Alemanha, inclusive, foi a Volkswagen. E o diretor da Volkswagen, para aquela corrida, tinha vindo um cara que foi diretor de competição da Audi de Rally, sabe, um alemão, sabe, bem alto e tal. Esse alemão ele estava trabalhando aqui na Volkswagen e levaram ele para ele ser o chefe do nosso carro lá, correndo com os jornalistas. E disse que ele estava entrando no autódromo, né, com o carro, tal, lá em Brasília, e perguntando pro rapaz lá que era o da Volkswagen, né, que foi buscar ele no aeroporto, como é que são os pilotos? São bons, não sei o quê, tal, né? São jornalistas, mas eles eram direitinho. Foi falando, o cara, quando ele olhou, ele viu o carro atravessado. Eles eram direitinho. Aí o cara falou, nossa. E o pior, você não sabe.
o que é ter uma fábrica por trás. Eles pegaram o nosso carro que... Mas, Charlinho, infelizmente, nós vamos ter que continuar esse papo numa outra oportunidade. O nosso tempo está esgotando, sem problema. Mas isso já é uma prévia para o pessoal ver o que você tem de histórias. Se eu deixasse, você enfiava a noite inteira contando história. Eu sei disso. Mas eu quero te agradecer. É um prazer imenso te ter no Veículos em Velocidade. E eu tenho certeza que essas nossas postagens vão ser um grande sucesso. Obrigado pela sua primeira participação. Eu torço por isso, agradeço. Né? E vamos contar aí as histórias, aí, falar algumas coisas que vão ser bem engraçadas também. Eu vou saber te puxar. Daqui a 15 dias nós temos um novo encontro. Um abraço. Fechado.